Oi, gente, muito boa noite, começando mais um Verbalize nessa segunda-feira gostosa, e eu quero convidar você a compartilhar esse link com seus amigos, com os inimigos, com os afetos, com os desafetos, com quem você quiser, com aquele amigo bocudo que não consegue guardar segredo, e quando você fala pra ele, não fala pra ninguém, ele conta pra todo mundo. Então, gente, vamos compartilhar. E outra, se inscrever no canal, até porque quando você se inscreve, quando você participa, quando você interage com a gente, você está dizendo que o nosso conteúdo é extremamente relevante. E a audiência, ó, vai lá nas alturas com a sua participação. Então vem com a gente, porque o programa de hoje promete, além de histórias inspiradoras, de superação, de empreendedorismo, de beleza masculina. E vamos falar sobre as tatus também. Olha, gente, que lá tempo atrás tinha aquele preconceito, mas agora, olha, todo mundo tendo a sua tatu aí, uma mais linda que a outra, né? Vamos falar de quebras de paradigmas com um dos profissionais mais conceituados do estado de Rondônia. Sua barbearia é sinônimo de excelência, tem um conceito inovador, oferece um atendimento personalizado e olha, está antenado às tendências mundial de beleza, tanto para homens que gostam de um cabelo na régua, aquela barbinha bem feita. Eu estou recebendo aqui no nosso Verbalize um dos melhores profissionais do estado de Rondônia. Além de ser meu amigo, é um dos profissionais mais conceituados. Ele poderia ser modelo, fisiculturista, não, mas ele é um empresário de sucesso do ramo da beleza. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Wilson. Poderia ser locutor também, né? Prazer estar aqui com você hoje. Eu não sei se eu estou nesse potencial todo aí, mas obrigado, viu, pela consideração. É um prazer recebê-lo aqui. Só tem um defeito, você é palmeirense, né, cara? Cara, é uma virtude, na verdade, isso aí, né? Porque desde pequeno eu escuto que a gente tem que ser igual a Palmeiras, né? Igual a Palmeiras? Eu ia na igreja e escutava isso. Leva-taca. Ela enverga, mas não quebra. Eita, é bambu, hein? É a Palmeira. Eu era criança, eu ouvia já nos cultos assim, ó, o crente tem que ser igual a palmeira, vem os ventos, a tempestade, e ela continua de pé. Isso é quem é ovelha de Pastor Sadraque, né? Não? Pastor Sadraque palmeirense. Palmeirense também. Ali gosta de um futebolzinho, torce, mas no seu universo ali, né? Sem aquelas coisas de muita exposição, mas e tá certo. Traz do coração, né? E tá certo, concordo com ele, principalmente com o time. Fazer o quê, né? Cada vez eu gosto, né, Caju? Ô Elvis, você é um cara novo, né? Você tem o quê? Uns 33 anos? Eu tenho 36. 36? Agora, mês de abril, faço 37 anos de idade. E é nascido aqui na Engie, Paraná? Nascido aqui em Engie, Paraná. Caramba, cara. Nascido e praticamente criado aqui, né? Sou cria lá do bairro Primavera. Já tomou banho naquele escorregozinho lá, tudinho, então? Já atravessei o Rio Machado nadando. Nossa, mãe. Molecão travessa, então, né? É, cara. Eu acho que na nossa época era meio que comum isso aí, né? Molecada faltar da escola pra ir tomar banho de rio e por aí vai. Eu sou bem mais velho que você, eu tenho 51 já, né? Você tem 50 já, viu? 50 já, rapaz. Mas você tá bem, cara. Rapaz, que o visual ajuda, né? Quando a gente faz a barba num local de excelência, aí a gente fica mais novo. Isso aí que você falou é importantíssimo. Eu tava olhando aqui, até porque, né? Falei assim, deixa eu ver se está tudo ok aqui dentro dos conformes. Os meninos lá estão dando um talento top no seu. Cara, eu fiquei admirado com a sua barbearia. Obrigado, né? Cara. O padrão de excelência que você oferece, o ambiente é gostoso, o atendimento é inquestionável. E quando você entra só tem um defeito na sua barbearia. Qual, cara? Rapaz, você vê um monte de foto sua em todo canto lá, rapaz. Aquilo dali é inspirador. Mas sabe uma coisa, ó? Empreendimento, né? Tem que valorizar a marca, lógico. Sabe o que eu percebi? Ó, eu sou tatuador, já tem 5 anos que eu sou tatuador. E a barbearia tem uma rotatividade muito grande. Hoje a gente faz ali média de 1.000 atendimentos por mês ali na barbearia. Caramba, atendimento pra caramba. E o meu estúdio é mais reservado, é dentro da barbearia mesmo, só que é um lugar mais reservado. Então o pessoal chegava lá, eu cansei de ouvir, ué, aqui faz tatuagem também? Porque um cliente saía de dentro do estúdio, alguma coisa, o Elvis tatua, e ué, mas aqui é tatuagem? Quem que é o Elvis? Porque a barbearia tomou uma proporção que eu cortei cabelo 4 anos, depois eu migrei para tatuagem. E aí muita gente que vai cortar cabelo lá, eu não corto mais, já vai fazer 5 anos que eu parei de cortar cabelo. Então o pessoal chegava lá e nem sabia que eu tatuava, nem sabia que ele era um estúdio.
Então eu falei, cara, eu tô perdendo tempo aqui. Então eu mandei fazer uns quadros ali, eu tatuando pro pessoal identificar quem é o Elvis ali. E valoriza a sua marca e seu nome, sim, né? que ali é um estúdio de tatu também. E funciona. O pessoal já chega lá e já olha, já identifica. Os adultos não falam, mas as crianças, eu dou risada. Que às vezes eu chego lá, tem criança que levanta do sofá, olha pra mim. Você, esse cara da foto aqui, né? Aí sou eu mesmo. Aí fica me olhando, aí eu falo já. Você acha que eu sou mais bonito na foto ou pessoalmente? Não, pessoalmente. Aí, então, obrigado, toca aqui. Aí o ego vai lá em cima, né? Com a escola no teto. Apesar de que eu nem preciso. Você é um cara vaidoso também, né? Ou não? Minha mulher massageia muito meu ego, viu? Eu sou um cara muito elogiado em casa. E dou graças a Deus por isso. Eu me considero eu não sei se eu sou um cara vaidoso, mas sou um cara que, pelo menos o básico, eu me cuido, né? Eu gosto de estar com a barba sempre feita, o cabelo cortadinho. Bem alinhadinho. Gosto de um bom perfume. É você que faz sua barba ou você tem um profissional lá no salão que... Eu faço eu gosto de fazer com um profissional. Ali eu faço um rodízio ali, eu vou cada dia eu faço... Testando cada um, né? Eu falo assim, eu vou experimentando cada um dos meninos. Já fiz, certo, né? Já fiz. Quando eu cortava cabelo, eu mesmo cortava meu cabelo e fazia minha barba. Eu fico imaginando quando você começou, como é que era? Cara, quando eu comecei a barbearia... Os amigos eram os cobaias, não? Mas, um pouco. Geralmente os amigos os que têm mais medo de cortar cortar o cabelo, né? Entendeu? Quando eu comecei na profissão de barbeiro, foi assim, uma válvula de escape. Eu tava trabalhando de moto, eu viajava para Costa Marques, cara, de moto e voltava num dia só. Eu saía de madrugada, voltava de noitinha, eu dava manutenção naquelas maquininhas de cartão e era muita correria. Eu fazia a rota ali de Rolim de Moura e os municípios em volta, Jaru, Ouro Preto, Vale. Cansativo pra caramba, muito. Hein? E assim, coluna estourou, não tava dando conta mais. E eu falei, cara, eu acho que esse negócio de cortar cabelo às vezes é mais tranquilo. E aí eu resolvi fazer um curso. Procurei uma pessoa para me dar um curso, achei um curso, uma cabeleireira, não era o forte dela masculino, era mais feminino, só que eu falei, eu quero aprender masculino. Aí ela falou, vem cá, eu vou te dar 6 aulas e te dar o seu certificado. Comprei o curso dela, fiz 6 aulas com ela e saí de lá assim, cara, e agora? O que eu vou fazer? Porque 6 aulas é muito pouco, e é só aquele corte social. E eu meti a cara. Comprei umas maquininhas, achei uma molecada, tinha um campinho de areia lá perto onde eu morava, e eu já encostei naqueles moleques, vão cortar o cabelo? Eles de graça, de graça, não precisa pagar nada, de graça nós quer. E eu fui, meti a maquininha, à noite ia pro YouTube, então assim, foi coragem. Aí os amigos começou a ver um cortezinho ou outro, aí, vou deixar você cortar meu cabelo pra ver. Eu lembro dos pais, os pais faziam isso, logo quando eu comecei com a barbearia. O pai chegava lá e falava assim, rapaz, tem como você cortar o cabelo desse menino aqui? O meu não vou cortar não, porque eu já corto ali, não sei o que e tal, mas aí corta pelo menos do meu filho pra mim. Aí eu, não, traz aí, vamos cortar o cabelo desse rapaz aqui, como é que você quer o corte? Aí fazia o corte, aí o pai chegava, dava uma olhada no cabelo do filho. Pensando bem, você podia já cortar o meu, porque eu tô pensando aqui, nós já tá aqui, né? Aí eu, não, então foi senta sentindo aqui. Confiança, né? Foi sentindo confiança. E assim, uma estratégia que eu tinha, eu até falo pros meus barbeiros, a gente nunca... querer denigrir a imagem do outro profissional para ganhar um cliente. E nunca se pôr como melhor. Eu nunca usei a estratégia de que cagada fizeram no seu cabelo, vem aqui que eu vou arrumar. Nunca fiz isso. Eu sempre falava assim para meus clientes, assim, cara, vamos cortar então, cara. É bom que se eu acertar o seu cabelo, aí você tem 2 barbeiros. O dia que o seu barbeiro não puder te atender, você vem aqui comigo. Então eu já me colocava como segunda opção. Mas estratégia boa, confiava, mas eu confiava no meu trabalho, né? Eu sabia que o cara ia cortar comigo uma vez, depois ia vir de novo. Mas eu não dava aquela pressão pro cara. Não, você tem que vir aqui. Deixava ele tranquilo. É que tem barbeiro que já vai queimando o serviço do outro, né, cara? Esses dias, assim, recente, né? Esses dias, modo de falar, eu escutei isso na barbearia. Teve um profissional nosso que foi atender um cliente, né? Aí ele, onde você cortou esse cabelo por último, hein? Porque eu vou dar uma ajeitada aqui, tal, e o cara deu aquele sorrisinho amarelo, porque assim, eu não gosto de constranger a pessoa. Se eu te ver no mercado, você não cortou o cabelo comigo, ô meu amigo, como é que você tá? Aperta minha mão, tudo bem? Eu não gosto daquela situação de, ué, esse cabelo aí, você cortou aonde? Onde você foi? Eu não gosto, porque assim, você não sabe a correria do cara, você não sabe o porquê, e se você trata a pessoa de maneira cortês, educada, elegante, aquela pessoa uma hora vai voltar para você de novo. Você conquista, cara. Então eu já chamei o profissional e falei assim, olha, não funciona assim, entendeu? Não existe aonde você cortou esse cabelo. Eu falei, você sabe de uma coisa?
quando eu comecei a cortar cabelo, eu não cortava melhor do que muitos barbeiros. Já existia vários profissionais de excelência e eu ficava surpreso quando um cliente falava, eu cortava lá no fulano, lá no ciclano, que eu já sabia que era barbeiro antigo e estava vindo cortar comigo. Só que você sabe o que manda no corte de cabelo? É quando o cara chega em casa e a mulher olha o cabelo dele. Eu falei, você pode ser o melhor barbeiro. Se o cara chegar na casa dele, a mulher dele olhar e falar assim, amor, você cortou o cabelo aonde? Eu não gostei muito desse corte dessa vez, não. Acabou. E você pode ser o pior, fazer aquele cortezinho meia boca. O cara chegou em casa, a mulher olhou pra ele e falou assim, ué, você cortou o cabelo em algum lugar? Parece que você ficou mais jovem, alguma coisa? É lá que o cara vai voltar. Então você tem que dar o seu melhor, entendeu? Fazer bem feito e não ficar esperando que denigrindo o outro, você vai ganhar o cara. E o que você fala é real, sabe por quê? No dia que eu fiz a barba lá, quando eu cortei o cabelo, a primeira coisa que eu cheguei em casa, minha mulher, você cortou o cabelo e fez a barba em outro lugar. É muito certo isso, né? Não é? E olha só, eu tava meio estranhando um padrão de barba. Ela, olha, ficou bonito, hein? Falei, opa, eu gostei desse jeito. Mantém assim. É o que você tá falando. E outro profissional pode olhar pra você e falar assim, ué, cara, fizeram sua barba, isso aqui não tá certo. Mas a mulher chegou em casa, a mulher gostou, você vai aonde? Aonde a mulher falou, cara. E tem que valorizar, né? Dá honra a quem. Com certeza. Senão dorme fora, cara. Nem boca, não. Deus é Rapaz, mais. você tem hoje a dimensão do peso do seu nome nesse universo de barbearia e tatu, quando se fala Elvis? Que não é esse o nome de batismo, né? Elvis de quê? Elvis, meu nome é Elvis Edson Silva de Oliveira. E você adotou somente Elvis. Só Elvis. E o pessoal começou a falar, qual Elvis? O Elvis lá da barbearia. Então, Elvis da barbearia. Elvis da barbearia. Mas você tem a dimensão do peso do seu nome hoje, desse mercado de trabalho, a notoriedade que você alcançou, o respeito, principalmente quando se trata de um serviço de excelência, e as pessoas fazem menção, vão no Elvis. Olha, pesa para você um pouco essa responsabilidade? Eu tenho um pouco de noção disso. Mas eu sou aquele cara assim, não é querendo. Eu sou pé no chão e eu acho que eu sou bem tranquilo com isso. Eu sou um cara que busca pouco a pouco pouca fama. Eu nunca fiquei preocupado assim com os holofotes. É gostoso você ouvir um elogio, você saber que você tem um potencial em alguma coisa assim, Só que eu sempre gostei de fazer o meu trabalho ali e não ficar muito pesquisando. Mas assim, eu tenho uma certa noção. Quando eu vou no mercado, eu vou numa loja, e é tanto assim, né, amor, que às vezes a gente tá nos lugares, assim, se eu fosse uma pessoa que eu já tivesse, assim, uma vaidade disso, eu não me surpreenderia. Mas até hoje, às vezes eu tô no mercado, tô numa loja, o pessoal vem me cumprimentar e eu falo, meu Deus do céu, amor, como é que esse povo sabe quem eu sou? Que assim, pra mim ainda é uma coisa nova, entendeu? Mas assim, às vezes eu tô no mercado, eu tô numa loja, eu tô num lugar e alguém vem e fala, a barbearia desse cara é a melhor que tem. Esse cara aí é tatuador, você já viu as tatuagens dele? É o mais top que tem. Então assim, a gente fica feliz, né? Mas são 9 anos de estrada, né, Wilson? Trabalhando bonitinho, trabalhando certinho, suando. Construindo, né? Construindo uma imagem. Destruir uma imagem é muito fácil. É um piscar de olhos, cara. Só que para você construir uma imagem... Só que o bom de você construir uma imagem de maneira honesta, de maneira certa... Idônea, né, cara? É que vira uma estrutura inabalável. Hoje, para você ter noção, eu dou curso também de barbeiro. Nossa barbearia já formou dezenas de barbeiros. Hoje eu tenho... Seu nome é uma marca, hoje, né? Olha, em Médici tem 2 barbearias que são alunos nossos. Em Cacoal tem barbearia que é de aluno nosso. Eu tenho aqui hoje uma referência ao Nailtinho lá da Chapuri, que tem uma barbearia linda, estilo rock and roll. A barbearia dele é top, meio country, um rock country. Tem o Robinho ali no São Francisco. Tem o Cássio, que é a maior barbearia ali do Primavera, é a dele. Tudo cria. Tudo fez curso comigo, entendeu? Então assim, eu sempre tento passar para essa galera que tem que ser na base da raça, com humildade, ganhando o cliente, conquistando o cliente. E o que eu acho legal disso é que, assim, já passou dezenas de barbeiros pela nossa barbearia, profissionais. Uns já saíram, montaram barbearia, outros foram trabalhar em outro lugar. Eu não corto cabelo já faz 5 anos e a barbearia continua de pé, estruturada. E uma coisa que eu tenho muito orgulho, cara, é de poder entrar e sair de qualquer barbearia de Ji-Paraná e ver qualquer profissional na rua e apertar a mão e ter a consciência de que eu construí o que eu construí sem precisar estar pisando em ninguém ou estar sendo desleal com ninguém.
E talvez essa base de valor que dá essa notoriedade pro seu trabalho também, né? E assim, eu tenho um negócio comigo também, viu, que eu falo assim, o que eu não quero pra mim, eu não quero pra você. Meu pai era mineiro, que esse cara Caxias, então assim, sempre me ensinou assim, você tem que querer o que é seu, entendeu? Você tem que fazer o que é certo, quem fala a verdade não toma castigo, entendeu? E eu construí uma coisa assim, o que eu não quero que um profissional faça comigo, eu não vou fazer com outro. E eu já passei vários perrengues em barbearia com profissional, entendeu? Quais foram os piores? Eu gosto de descobrir essas coisas também. Cara, dar um pouco de risada. Eu acho que eu tenho uma estrutura muito forte. Porque assim, eu já passei muita coisa na minha vida. Que seu nome é uma marca, né? Não tem como questionar isso hoje. Então assim, hoje, nada que me abala. Eu tenho até uma tatuagem que fala, ninguém me para e nada me abala. Entendeu? Eu teve um profissional que eu ensinei o cara... Que te traiu? Eu não gosto desse termo assim, eu acho pesado. Que te sacaneou? Eu acho que o cara, eu acho assim, sabe por quê, Wilson? Assim, às vezes o cara pensa que vai encurtar um caminho. Só que eu falo assim, a vida, as nossas atitudes na vida, ela é igual um bumerangue. Você joga e volta. Então assim, eu já ensinei o cara trabalhou comigo 1 ano e ele abriu uma barbearia. Chegou em mim, mano, eu vou abrir uma barbearia. Cara, sucesso, Deus abençoe. Só que o cara abriu na esquina e colocou a metade do preço meu. Caramba. Mas na cabeça dele, ele tá fazendo a parte dele. Na cabeça do cara, às vezes, ele não tô fazendo isso aqui pra sacanear. Entendeu? Então, assim, vida que segue. E outra coisa, eu tenho o maior respeito por essa pessoa, não tenho mágoa nenhuma, e eu sou grato. Porque isso aí foi um empurrão. Eu tinha barbearia no bairro Primavera, a minha maior meta era sair de um endereço que eu estava mais escondido e ir para Avenida Amazônia do bairro Primavera. A minha meta era essa, entendeu? E depois que eu passei por essa situação, eu percebi que o bairro era fechado, que era difícil trazer cliente de outros bairros e tal, que eu precisava expandir, e foi graças a isso, foi um empurrão que eu falei assim, eu preciso ficar num lugar mais estratégico. E depois desse choque, que eu perdi cliente, é um bairro mais carente, então assim, o cara abriu uma barbearia, metade do preço, então assim, levou um monte de cliente, né? Eu tive que sair dali, só que eu saí dali para ir para Avenida Brasil. Aí eu tinha cliente do Primavera, eu tinha cliente do São Francisco, eu tinha cliente do JK, eu tinha cliente de todo lugar. Graças à atitude de um cara que abriu meu olho. Então, assim, aquilo que poderia ser ruim, foi um empurrão para entender ainda mais. Então, assim, eu já estou preparado para tudo. E já aconteceu comigo, o barbeiro trabalhou comigo, e aí decidiu sair, e nisso foi juntando ali telefone de cliente, nome de cliente, enquanto na barbearia, fazendo uma carteira ali, no objetivo de sair e levar o cliente. Já aconteceu comigo, do barbeiro, trabalhou comigo, saiu de uma outra barbearia, não estava ganhando bem, estava com dificuldade, veio, aprendeu, porque eu converso com meus barbeiros, eu dou dica, eu ensino, eu falo, cara, você tem que fazer assim, você tem que trabalhar assim. Para o cara trabalhar comigo, aprender, ter um socorro, entendeu? E aí, se decidir que não queria mais trabalhar comigo, só que antes de chegar em mim e falar para mim que ia sair, o cara pegar o telefone, pegar um sistema que a gente tem, levar em outra barbearia para eles tirar a lista de cliente. Aí o cara vai lá, pega o meu aplicativo, que eu pago, que eu construí, que eu demorei anos para ter, leva para outra pessoa pegar todas a lista dos meus contatos, e aí sai da minha barbearia e vai para lá para fazer um trabalho de marketing em cima da minha clientela. Então, eu hoje... Aí é traíra mesmo. Eu vou falar um negócio pra você, viu? Você pode falar que não é, mas é trairagem. Eu falo assim, a vida Wilson, é igual eu falei pra você, você planta o que você colhe. Isso aí é indiscutível. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Hoje, eu passei por tudo isso, e eu passo por coisas assim, só que eu chego na minha casa, cara, eu tenho a tranquilidade de deitar e dormir em paz. Isso é bom, cara. Entendeu? E assim, eu converso com meus barbeiros, eu falo pra eles assim, cara, eu brinco muito com vocês, eu falo muita caixa d'água aqui, só que se vocês escutar metade das coisas que eu falo pra vocês, vocês vão viver melhor. Porque eu não tenho medo de ensinar o cara como ele ganhar o dinheiro dele. E eu leio o beabá pros meus barbeiros, eu falo assim, ó, hoje comigo aqui vocês ganham X valor. Certo? Se vocês abrirem uma barbearia hoje pra cortar o tanto de cabelo que vocês cortam comigo, vocês vão passar fome. Por quê? Porque vocês têm aluguel, vocês têm energia, vocês querem sair, se estrutura, cara. Abre uma barbearia pelo menos com umas 4, 5 cadeiras. Aí vocês vão começar a ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro tem que trabalhar assim, assim, assado. E seja honesto, cara. Seja homem. Usa as suas estratégias, a sua força. Eu jamais vou entrar no Instagram, lá do Lucas Aguiar, que é muito amigo meu.
Quem que é os clientes do Lucas aqui para me mandar mensagem pros caras? Ou o barbeiro fulano de tal saiu, deixa eu ver aqui que cabelo que ele tá cortando para me mandar mensagem. Cara, eu tenho muito carinho, muito apreço por cada cliente meu. Eu faço questão de cada um deles, mas eu não sou aquele tipo de pessoa de estar assediando um cliente, de estar cercando o cliente, você tem que vir para minha barbearia. Quem vier vai ser bem atendido, vai ser bem recebido, mas eu não me presto a esse serviço. E eu falo uma coisa, e um conselho que eu dou, cara, vale muito a pena você plantar uma semente sadia em um terreno fértil. Você pode achar que está encurtando um caminho aqui agora. Conversei com um empresário esses dias e o cara falando para mim uma situação de funcionário que saiu da empresa, entrou na justiça e ainda baixou, fez backup de contato de cliente da empresa para levar para outra empresa, entendeu? E esse tipo de coisa. Só que aí eu fico pensando, esse mesmo cara que faz uma sacanagem dessa com um empresário, ele pode fazer com o outro depois, ou alguém fazer com ele depois. Entendeu? Quem planta, colhe, né? Quem planta, colhe. Então, assim, eu gosto muito de poder chegar na minha casa, estar sossegado, estar feliz. Se eu ganhei 1.000 ou se eu ganhei 10.000, eu saber que aquele dinheiro que eu ganhei foi de maneira honesta, foi de maneira justa, e a vida que segue. E a vida não pode parar, gente. Claro que não. E quando eu falo que a vida não pode parar, é claro que você vai viajar, vai curtir férias, vai estar com a família, tem que ter pneu de excelência, tá? E pneu de excelência é na Mourão Pneus. Toda a linha leve, pneu para carros, motos e caminhonetes. Gente, com a tecnologia Michelin. Na Mourão Pneus você faz o alinhamento, o balanceamento e parcela em até 6 vezes no cartão. Então, para que perder tempo? Pneu com maior aderência, maior segurança e maior emprego de tecnologia. Tudo isso a Mourão Pneus oferece para você. E seguindo o nosso bate-papo aqui, gente com um dos profissionais mais conceituados, como eu mencionei, o Elvis, né, aqui da barbearia. Você fala um pouco aí dos seus empreendimentos, da sua trajetória, dos perrengues, que é extremamente importante, mas eu sempre falo que essa visão empreendedora dos profissionais, né, ela norteia muito, né, e você se alicerçou num propósito e alcançou esse propósito na sua vida também. Sim, e é receita de bolo. Eu acho que assim, empreendimento, eu falo que é receita de bolo, que só tem uma receita. É trabalho, identificação e conhecimento. Eu não vejo outra forma, o Vils. Eu converso com meus barbeiros, né, e eu tenho até aquele papo chato do tiozão, né, porque eu falo pra eles, né, eu dou risada deles, eu falo, pô, mano, vocês estão com 20 anos de idade, vocês estão reclamando aí que estão cansados, alguma coisa assim. Eu falo, cara, eu abri a barbearia às 7h30 da manhã, Caramba. Saía 11 horas, meia-noite, cortando cabelo o dia inteiro em pé. Passei 1 ano sem almoçar em casa, comendo salgadinho de festa, dia de sábado, em pé o dia inteiro ali, pra não perder. Estômago. Haja estômago, cara. É óbvio que eu não incentivo ninguém a fazer isso, mas eu digo assim, né? Se a gente tem um propósito, um objetivo, tem que estudar aquilo dali, tem que ter esforço, tem que trabalhar, né? É de dia, de noite você não tem hora. Antes de trilhar na questão da barbearia, do ramo de beleza, o que você pensava em ser? Qual que era a profissão que mais mexia com você? Cara, boa pergunta isso aí, cara. Eu acho que durante um bom tempo eu fiquei assim preocupado em pelo menos eu conseguir sobreviver. Eu tive uma infância muito difícil, o Vils. A minha história, tipo assim, é um pouco até longa, mas assim, resumindo assim, eu sofri muitos traumas da infância, assim, questão de família, questão do meu pai. Meu pai, ele era um artista, vamos dizer assim, um cara extremamente legal, gente boa no mundo. Na época que não existia internet, não existia TikTok, não existia nada, ele tinha uns negócios da cabeça dele que era assim um absurdo. Ele era um profissional da área da mecânica, então todo ano ele ia em São Paulo umas 2 vezes fazer curso, né? E ele voltava de lá com máscara, com roupa, com vestido, com bicho de plástico. Ele era muito palhaço. Então ele se vestia de mulher e ia trollar os outros. Ele se vestia de mendigo e ia nos dormitórios da Pemasa, que o pessoal conhecia. Ele era um cara muito assim. Eu não conheço uma pessoa que chegou em mim e falou assim, cara, eu não gosto do seu pai, ou fulano não gostava do seu pai. Só que assim, eu não sei o que acontecia com ele, que assim, ele começou a entrar na bebida, depois droga, e ele começava a surtar e perdia a noção de tudo, quebrava tudo. E eu vivenciei isso, né? E você chegou a presenciar teu pai com arma em punho? Sim, meu pai... ceifar sua mãe? Foi isso? Meu pai, ele começou a falar que ia matar
a minha mãe e a gente depois ia se matar. E eu devo, assim, a nossa vida, primeiramente a Deus, e a um cara chamado Igor, lá de Ariquemes. Meu pai tinha uma oficina e ele era funcionário do meu pai. E ele chegou na minha mãe, some, vai embora. E ela, não posso, onde é que eu vou escapar? Como é que eu vou fugir do Edson? E ele, olha, ele falou que vai matar vocês, vai se matar e tal. E ele falou assim, me dá o revólver dele. E ele pegou o revólver do meu pai e limou a agulha do revólver. E ele lixou ali e falou assim, ó, do jeito que tá aqui, não vai estourar. Só que eu não ia ficar na frente dessa arma, mesmo assim. Aí minha mãe não tinha o que fazer, não tinha pra onde ir, não sabia o que fazer. Aí eu só sei que, resumindo, eu tava na sala e eu lembro das minhas irmãs virem correndo. Elvis, o pai tá matando a mãe, o pai tá matando a mãe. E eu levantei ali, desesperado, eu cheguei no quarto, ele tava em cima dela, o revólver ele tinha colocado no olho dela e não saiu bala. O olho dela todo vermelho, sangrando, um lado todo inchado, com o olho fechado, e ele em cima dela, já tinha batido com o revólver nela, dando soco. Meu Deus. E assim, cara, foi uma coisa muito de instinto, assim, porque hoje eu sou praticante de jiu-jitsu, mas naquela época eu não tinha noção nenhuma de defesa pessoal nenhuma. Só foi instinto, eu pulei em cima dele, dei um mata-leão nele e puxei ele pra trás e gritei pra minha mãe, corre, mãe. E aí ela saiu correndo mais as minhas irmãs e eu caí com ele, né, agarrado nele. Aí ele só me soltou, me jogou no guarda-roupa, me deu um monte de soco, eu consegui empurrar ele. E com muita força eu saí correndo também e a gente fugiu. E assim, é muito difícil você presenciar isso, né? Eu tive a infelicidade, por exemplo, de estar no meu quarto um dia, deitado, já dormindo. Eu só senti a mão dele puxando meu pé, me jogando da cama. Ele com uma mulher, que eu nem sei quem que é essa mulher. E ela, não, mas seu filho tá aqui. Ele, deixa essa desgraça aí, não sei o quê. E eu agachar no cantinho do quarto assim, e ele subir em cima da cama com a mulher. Ela, não, mas aqui não, seu filho tá aqui. E eu só fiquei ali, encolhido ali, presenciando aquela situação. Então, assim, quando ele tentou matar a gente fugiu. E ele teve um impacto. Teve um casal de missionário que foi lá na oficina e falou, quero falar com o Edson. E o rapaz que era funcionário dele falou assim, olha, ele não tá recebendo ninguém. Não, eu vim aqui pra falar com ele, quero falar com ele. O cara subiu a escada, o casal foi junto. Aí ele bateu na porta, e meu pai falou, não quero falar com ninguém. E o cara já entrou na frente. Falou, Edson, nós veio aqui pra falar com você. Aí o pessoal conta pra gente que ele já caiu de joelho chorando. E esse casal entrou pra dentro e orou por ele e tal. E ele fala, meu pai falava isso, que foi como Paulo tirou as escamas do olho dele. Ele acabou aquela oração, ele entrou em desespero o que ele tinha feito da vida dele. E aí ele se desesperou, ele ia em todas as igrejas que tivesse com a porta aberta todo dia. Segunda-feira ele ia numa igreja, na terça, na outra, se tivesse fechado, ele ia todo santo dia e passava a noite orando e lendo Bíblia. Aí ele achou a gente em Porto Velho e a minha mãe falou assim, ó, seu pai disse que agora tá crente, que não sei o quê, mas eu não confio não. Aí eu não sei, não sei o quê, aí eu conversei com ele no telefone, e ele me chorando, meu filho, o pai agora encontrou Jesus, não sei o quê, eu quero vocês de volta e tal. Aí minha mãe não tinha muito juízo, se você quiser ir lá, ver se é verdade. Aí eu tinha uns 10 anos nessa época. Aí eu falei assim, eu vou lá então. Aí ela, então vai. Aí eu fui para Ariquemes, pra ver se era verdade que ele tava na igreja. Aí cheguei lá, cara, eu lembro que eu cheguei, subi a escada, ele tava no quarto assim, do jeito que ele me viu, ele só caiu de joelho. Caiu de joelho, me abraçava e chorava, molhou minha camisa tudo. Aí ele me pedia perdão, pelo amor de Deus, e eu, tá bom, pai, eu te perdoo. E ele chorou. E aí a gente ficou eu não lembro se eu fiquei alguns meses com ele sozinho. Aí eu falei pra minha mãe, falei assim, não, é outra pessoa, eu não conhecia esse cara. É outra pessoa. Aí minha mãe começou a conversar com ele e ela voltou pra ele. A gente voltou, constituiu família novamente. E a gente ficou sendo evangélico nessa época, né? Com 3 anos que meu pai estava na igreja, foram os 3 melhores anos da minha vida, assim. Foi o tempo que ele conversava comigo, a gente começou a ler a Bíblia junto. Meu pai tinha muito orgulho de mim, só que ele não era aquele cara que me elogiava, eu ficava sabendo pelos outros. Aí eu ia pra oficina, eu aprendi a desmontar uma bomba injetora, aprendi a tirar uma bomba injetora de um caminhão. Aí a minha mãe me contava depois, ela... Elvis, hoje você tirou uma bomba injetora? Eu falei, pois é, o pai fez eu fazer 2 vezes aquele negócio, não sei o quê. E ela deu risada. Ela, filho, o pai tava orgulhoso do você.
Aí eu falei, como assim, mãe? Chegou um pessoal lá que é dono de outra oficina, e ele, ó, você quer ver o que meu filho sabe fazer? E eu com 10 anos de idade, ué, Elcio, faz tal coisa pra mim. Aí ela, seu pai todo orgulhoso que os caras, um menino de 10 anos, ia lá, abria o capô de um caminhão, arrancava uma bomba injetora, desmontava, colocava na bancada pra ele. Aí a gente começou a ler a Bíblia junto, eu desenvolvi um talento pra ministrar, pra pregar. E aí não tinha YouTube, não tinha livro, não tinha nada disso. Eu descobri ali nos rodapés dos evangelhos, tem lá, né, que ele foi como um cordeiro, aí tem lá embaixo, assim como o profeta dizia, aí tem no rodapé lá, tipo Isaías e tal. Aí eu fui lá na outra Bíblia, eu li Isaías, falava que a profecia que falava do Messias, né? Aí um dia eu falei, pai, dá uma olhada nisso aqui. Ele, o que? Olha aqui, ó, todos esses textos aqui, ó, estava sendo profetizado aqui, ó, pelo profeta Isaías e tal. E ele, é mesmo, cara. Então, assim, eu com 10 anos de idade já tinha lido a Bíblia inteira, já as escolas dominical já não queria mais fazer parte das crianças, porque o conteúdo já era muito pouco para mim. Nós desenvolvemos uma amizade, assim, muito conselho, muita conversa. Aí com 3 anos meu pai estava na igreja, ele adoeceu, pegou uma infecção hospitalar, uma hepatite B e morreu. E assim, foi um baque muito grande, assim para mim, né? Então, assim, depois disso eu tive que sair da escola para trabalhar, para ajudar minha mãe. Então eu não tinha muito com a direção, o que eu vou fazer da minha vida? Por muito tempo eu achei que eu ia ser um pastor. Eu fiz ali ETAD da Igreja Assembleia, fiz o IBADEP, preguei bastante, o estado de Rondônia aí praticamente todo, preguei, tive essa visão. Mas aí chegou uma certa idade que assim, eu tinha muito conflito, né? Por dentro, não sabia administrar assim, todo o impacto da infância, os traumas, eu passei por uma crise existencial muito forte. E eu acabei saindo da igreja, construindo uma visão assim. Hoje eu tenho muita fé, eu sou uma pessoa de fé, mas não assim, não tem uma religião, assim, uma igreja que eu frequente, né? Então, durante muito tempo, cara, eu estudei até a 7ª série. Não tinha um currículo, trabalhei muito serviço pesado. Então, assim, eu sempre tive vontade de empreender, sempre tive vontade de ter alguma coisa, mas eu nunca tive clareza do que eu teria. E graças a Deus que eu conheci a barbearia e eu pude aplicar dentro daquilo dali, assim, as técnicas, né, de empreendedorismo, de visão daquilo dali, e chegar onde eu cheguei. Rapaz, com todos os traumas que você passou, com todas as perrengues que você enfrentou, ver você falando o que você viveu e onde você chegou, cara, isso é propósito de Deus na sua vida. Não tem como falar que não é. Porque você poderia ser um cara traumatizado, você não poderia nem estar hoje onde você está. Essa ascensão, o aprendizado, e quando você fala assim, a gente vê o quanto que, quando você descobriu os elogios do seu pai, que te enobrece. Sim. Né? Você tem um orgulho de saber que lá atrás, com todos os defeitos dele, o quanto que ele acreditava no seu potencial. Então, assim, com todos os defeitos do seu pai, ele sabia o potencial que você tinha, cara. Não falava pra você. Sim. Mas as informações chegavam até você. Foi até difícil, assim, logo quando ele morreu, porque uma das melhores coisas, assim, pra mim, era quando eu ia pregar numa igreja, e aí quando acabava o culto, eu chegava em casa, ele tava sentado no sofá, e ele, e aí, como é que foi e tal? Aí eu ia falar pra ele como é que foi a pregação, baseado no que eu preguei, como que foi o culto. Pra você ter noção, Vils, nós estávamos numa festa de fim de ano, porque meu pai era muito festeiro. Meu pai, ele gostava de gente. E final de ano, cara, ele matava um carneiro, era um pedaço de porco, era uma costela de um boi, e não tinha parente lá na cidade de Ariquemes, porque a nossa família era toda aqui de Paraná. E o pessoal da igreja ia lá pra casa, o pessoal gostava do meu pai de graça. Ele era um cara que ele imitava o pastor era todo sério. Era o famoso sarrista. Era o famoso sarrista. O cara podia ser sério o que fosse, demorava um pouquinho, ele tava ali abraçado com meu pai. Aí nós estávamos numa reunião familiar, na virada de ano, e o cantor Mateus, na época era dupla, Carlos e Mateus, ele começou a orar e ele veio em mim, começou a orar em mim. Orou, e a gente se emocionou ali, eu chorei muito e tal. E eu lembro dele falando assim, Senhor, ele vai ser pregador da tua palavra e tal, aquela conversa toda. Aí, resumindo, eu não sabia de nada, acabou ali. Mas ele chamou meu pai e falou assim, ó, Deus falou comigo que ele tá dando um dom da palavra pro Elvis, que ele vai ser pregador do evangelho. E é para você cuidar dele, educar ele,
na palavra e cuidar, porque isso aí é uma coisa que vai atrair muito holofote, você tem que cuidar do psicológico dele. Teve toda uma conversa com meu pai, como assim, a partir de hoje eu era um... E aí eles foram numa irmã Geralda, na época era dirigente das crianças. Falou pra ela que era se ela não me dava a oportunidade de me pregar. Porque Deus tinha falado com ele que eu ia ser pregador e eles queriam pôr a prova. Eu nunca tinha pregado, nunca tinha discursado nada. E eu não sabendo de nada, né? Aí a irmã Geralda chegou em mim e falou assim, meu filho, o próximo culto das crianças, sendo na quarta-feira, você vai ser o pregador. Aí eu, meu Deus, mas o que eu vou falar? Aí ela, você estuda um texto da Bíblia e tal, e pronto. Meu pai sentou comigo. E aí, cara, você vai pregar e tal, o que você vai falar? E eu, não sei. Aí ele, fala uma história de Mateus aí, do Evangelho. Aí eu olhei e tal, eu falei, pai, eu gosto da história da figueira. De Zaqueu, subindo na figueira e tal. E ele, mas por que você gosta dessa história? O que você acha disso aí? Aí eu falei, porque foi uma mudança de vida, né? Ele queria, né? Ter Jesus, ver Jesus, e Jesus entrou na casa dele, né? Aí meu pai trocou uma ideia comigo, então fala sobre isso e tal. Só que meu pai nem foi no culto. Ele pediu pra alguém gravar uma fitinha, que dizia ele que não era pra me constranger, pra eu não ficar nervoso. E de fato, foi uma coisa inovadora na minha vida, porque teve a oração, a irmã Geralda falou, Elza, você vem aqui pra você pregar. Eu peguei o microfone, li um texto, orei, virou uma chave assim na minha cabeça. Eu, muito emocionado, falava chorando, e eu falava, Zaqueu queria ver Jesus. Ele queria só ver, ele queria ter um encontro. Só que Jesus foi além, Jesus olhou para ele e falou, desce daí, porque hoje eu vou posar na tua casa. Aí eu entrei naquilo, falei assim, Jesus hoje ele quer entrar na sua casa, e fui fazendo aquela pregação, que é uma coisa tão simples, mas para a época eu não tinha um exemplo, entendeu? E foi assim, meia hora de uma pregação e tal, ficou todo mundo assim, de boca aberta, assim, cara, de onde saiu isso aí? E aí correu na cidade que tinha um pregador mirim, uma criança que pregava, e aí começou a vir aquele monte de convite e tal. E uma das melhores partes para mim era chegar em casa e poder falar pro meu pai como é que tinha sido o culto. Caramba. Como é que tinha sido a pregação e tal. E assim, quando meu pai morreu, foi um baque muito grande, porque assim, a minha mãe é muito religiosa, assim, ela sempre tá aqui puxando minha orelha, meu filho, tô orando por você e tal. Só que ela era desligadona disso. Minha mãe tá nem aí pra teologia, negócio disso tudo. Então eu chegava em casa, tava todo mundo dormindo, aquele silêncio. Aí eu acabava de chegar de um culto, aí eu olhava assim, cadê meu pai pra perguntar como é que foi a pregação hoje? Que é o que te motivava? Que era o que me motivava. E isso foi muito difícil pra mim, né? Eu perdoei meu pai por tudo que eu já vivi, por tudo que eu passei, só que eu passei por uma fase difícil na minha vida que assim, eu não tinha psicológico para aquilo, porque eu sofri muito, o descaso da igreja, o social da igreja falhou muito com a gente chegou a não ter aonde morar, a gente chegou a não ter o que comer, entendeu? E eu ter que sair na rua com a responsabilidade de trazer comida para minha mãe e para minhas irmãs, entendeu? Então assim, foi muito sofrido. Então você chega na época de uma adolescência que você não tem dinheiro para você comprar uma moto, para você comprar uma bicicleta, você começa a ter vontade de ter as coisas. Aí vem aquelas revoltas, por que minha vida é assim, por que eu sou assim, e infelizmente, muitas vezes, quem te acolhe é uma pessoa que é uma má influência, entendeu? Eu passei por uma situação uma vez, que uns meninos da igreja queriam me bater, que eu era meio namoradorzinho, eu era mais novo. Era quietinho então esse menino. Eu gostava de ir pra igreja, assim, mas de vez em quando, assim, a gente queria ir lá fora, assim, porque tinha umas meninas bonitinhas, aqueles negócios todos. E uns caras queriam me bater, porque a menina era do bairro deles lá, e a menina tava lá do meu lado lá, e juntou aquela tumulto ali. E eu adolescente, meu pai já tinha morrido. Encostou um opalazão lá do lado, assim, e o cara baixou o vidro. Era um cara que era amigo do meu pai, me conhecia de infância. Só que o cara era correria. E o cara só olhou pra mim assim e deu sinal pra mim ficar de boa. E os moleques foram me rodeando. E aí quando pensa que não, os meninos veio pra me bater. Esse cara saiu de lá com um facão. E saiu metendo facão usado. E falou assim, ninguém mexe com o Elvis não, que o Elvis é meu brother. E não sei o que ninguém mexe com ele. Cara, aquilo me deu uma sensação de potência, de abrigo, de acolhimento, entendeu? Porque muitas vezes, ô Vils, a gente está num grupo
pode ser na igreja, pode ser onde for, e a gente tá tão assim, vivendo numa bolha, tão assim superficial, que a gente não pensa o sentimento do outro. O que o Não outro é tá acolhido, passando. né, cara? Porque quando você sai da igreja, quando você sai ali de qualquer grupo, você vai pra sua casa, você tem uma vida ali. Entendeu? Então, assim, já aconteceu comigo. Teve um caso, uma brincadeira que fizeram comigo na igreja uma vez, que me deixou muito chateado, cara. Eu fiquei triste. Nós estávamos indo na oração, era da meia-noite a 1h da manhã, ou era das 11 à meia-noite, uma coisa assim. Eu acordei, eu comecei a orar e eu dormi. Eu acordei com todo mundo em volta de mim, batendo palma e fazendo barulho pra me acordar. E assim, e o pessoal rindo. Era uma brincadeira, beleza. Só que ninguém sabia que eu trabalhava num setor polo moveleiro, lá de Ariquemes, que eu acordava 5h da manhã e que eu passava o dia inteirinho comendo pó de madeira, trabalhando no pesado, que eu não tinha uma bicicleta para me andar, que eu saía, quem mora lá em Ariquemes sabe onde é o polo moveleiro, até lá perto da BR, onde era a igreja e a assembleia. Para mim estar ali, até meia-noite orando, e que eu ia voltar embora para casa a pé de novo. Que eu passei o dia inteirinho, super cansado. Que por aqueles dias a gente comia arroz com banana de fritar, que era o que tinha para comer. Entendeu? Então, assim, aí às vezes as pessoas fazem alguma brincadeira com você, ou às vezes te tratam de alguma forma sem saber o que você está vivendo. Não sabe a dor, né, cara? Não sabe a dor. Então, assim, eu passei por situações dessa. Infelizmente, cara, você vai ser acolhido. Eu já cheguei a ser acolhido na boca de fumo. Bora lá, jogar um videogame. E eu tô jogando um Play 2 ali, na boca de fumo, uma caixinha de som, e o cara, vai lá, moleque. Vai lá buscar uma carne lá pra nós comer lá, pra nós assar uma carne lá. Hoje tô com meu convidado aqui, o moleque é bom de videogame, não sei o quê. E eu comi uma carne assada, pô, não sabia o que era isso. Caramba, entendeu? Cara. E os caras, não, ninguém vai mexer no meu mano, não, esse moleque é meu mano, não sei o quê, papapá. Então, às vezes, você não é acolhido pelas pessoas do bem, e tem um monte de gente do mal, vamos dizer assim, que tá ali pra te acolher. Graças a Deus, infelizmente, assim, eu passei por uma fase da minha vida que eu fiz coisas que eu não me orgulho, eu participei de coisas que eu não deveria ter participado, eu carrego cicatrizes na minha vida de coisas que aconteceram, mas eu dou graças a Deus, assim, cara, que eu cheguei numa fase da minha vida que eu olhei meu filho, eu olhei a minha vida, o que eu tava ali, lembrei da história do meu pai, eu falei, cara, eu tô ficando louco igual meu pai. Entendeu? Eu não posso seguir o mesmo caminho. Eu não posso. E foi quando eu fui pedir ajuda. Eu falei assim, eu preciso de ajuda. Eu desse jeito aqui, não vou viver muito tempo. Meu filho não pode passar pelo que eu passei, cara. Entendeu? E até, eu sempre recomendo a minha psicóloga, a Neide. Até um abraço pra Neide, foi uma pessoa que me ajudou demais. Eu cheguei lá e falei assim... Eu não sei o que acontece comigo, eu sinto uma raiva, eu sinto uma ira, eu sinto uma depressão, eu dou uma vontade de surtar, acontece isso, eu comecei a conversar com ela, e ela foi uma pessoa que começou a me mostrar a minha vida por um ângulo que eu nunca tinha visto, entendeu? Eu comecei a curar meus traumas, e aí eu tive um despertar, tanto por questão profissional, quanto familiar, afetiva, e por aí vai. E quando a gente pensa que não tem problema, é que a gente tem problema mesmo, né? E o problema tá onde você não sabe, cara. Às vezes você pensa que tá do lado ali. E é incrível, assim. Eu sempre falo, eu já indiquei muitas pessoas, eu falo, cara, hoje você ir na psicóloga deveria ser uma obrigação de todo mundo. A empresa hoje, para contratar o cara, tinha que contratar e obrigar ele na psicóloga. Eu acrescento mais um, psicólogo e terapia para casal. Terapia para casal também. Rapaz, tem que ter, porque são dois universos diferentes, se juntam, né? Sim. Mas quando você coloca na mesa, tem uns traumas do lado de lá e tem uns traumas do lado de cá. E às vezes a gente fica disfuncional dentro do relacionamento, sem entender o relacionamento. A gente tem amor para dar, a gente tem a provisão de ser um marido provedor, a mulher também é provedora, no sentido, mas tem algumas disfunções que elas acabam pesando no relacionamento. E se a gente não trabalha isso lá atrás, e os filhos nossos, eles não precisam nos ver falando para errar. Eles absorvem muito das nossas ações. Sim, e principalmente. E essas ações é que faz o estrago lá na frente. Né? E eu louvo a Deus que você conseguiu parametrizar tudo isso, né? Absorver, passar
por um profissional que realmente balizou a sua vida, né? E graças a Deus você é o que é hoje porque buscou ajuda. Graças a Deus. A questão de relacionamento, cara, o relacionamento tem que ter diálogo, né? Tem que ter uma transparência e vontade de ambos, né? Querer Porque mudar, né? isso aí que você falou é uma realidade. Todo mundo carrega uma história, todo mundo carrega uma descendência. E a gente vai replicando, né, as coisas que a gente aprendeu, que a gente viu nossos pais fazendo. E se você não chega num ponto da sua vida que você fala assim, eu vou quebrar um ciclo. Se você não levanta e fala assim, não, eu vou mudar isso aqui porque senão não vai ter jeito, quem sofre são os filhos. E né? você fala aí a situação da bebida, olha que engraçado, né? Tem uma frase que eu estava até ouvindo esses dias de um palestrante falando, quando você não fecha o ciclo, o próprio ciclo se encarrega de destruir você. Sim. E isso é verdade, porque o meu pai, ele vem dessa vibe de bater em mãe, de bebida alcoólica, chegar e querer agredir todo mundo, né? Eu já tenho 25 anos que eu não coloco álcool na boca. Legal. E teve um tempo quando eu coloquei um álcool na boca, que eu bebi alguma coisa, cara, veio um déjà vu do meu pai com a minha mãe, batendo na minha mãe. E aquilo pra mim foi muito pesado, então eu falei, a partir de hoje não entra mais. Top. Não é só pelo fato de, eu ser cristão, né? É o fato de eu ver algo que me remetia a algo de dor, e eu falei, eu quero todas as qualidades positivas do meu pai, só que eu não quero a qualidade ruim dele. Legal. Eu não quero ser aquela referência. E os filhos veem isso, né, cara? Vê, pelo amor de Deus. Por exemplo, eu e a Eliane, a gente conversa muito. Você foi abençoado com a esposa que você tem também, né? Sim, muito. Eu devo muito, assim, a minha mulher, assim, a forma que ela me trata, a forma que ela me enxerga e que ela me faz ser visto também, né? Eu tenho qualidades que eu não sabia, que ela me mostrou, entendeu? E, assim, tudo por situações que eu vivi, situações que ela viveu, e a gente se juntou, e a gente sentou e falou assim, a gente precisa conversar, a gente precisa se entender, e a gente precisa sempre estar buscando melhorias, tanto para nós quanto para nossos filhos. E é legal que a gente faz isso em tudo. Esses dias, teve uma situação que eu comentei uma coisa com ela, né? Eu falei assim, amor, tem isso aqui não me chateia, não. Não é um problema isso aqui, a gente tá junto aqui, não é um peso para mim. Mas você já percebeu que você tem esse hábito aqui? Aí na hora ela ficou nervosa, assim, ela fechou a cara, mas tentou argumentar. Eu falei, não, calma, isso aqui pra mim tá de boa. A gente tocou num assunto e eu lembrei disso aqui, eu só tô com mais desculpa e tal. Aí ela não gostou muito na hora, aí a gente foi pro quarto, aí ela tava lá, aí ela já começou a chorar, aí veio, ela falou assim pra mim assim, eu sempre me senti mal porque isso aqui era um hábito de um familiar meu, de alguém próximo. E eu falava assim, isso aqui eu não vou fazer. E é uma coisa simples, eu não vou falar aqui porque eu não vou expor assim, a nossa intimidade. Eu sempre falei assim, isso aqui eu não acho legal, eu nunca vou fazer. E hoje você falou isso aqui e eu fiquei nervosa na hora, porque era uma coisa que eu falava que eu não faria. E eu tô fazendo sem perceber. Do subconsciente. É um ciclo. Entendeu? Aí ela, amor, muito obrigado por me mostrar isso. E isso aqui eu não quero pra minha vida. Eu falei, meu bem, isso aqui não pesa, isso aqui... Não, ela, não. Você não tem noção do quanto isso aqui significa pra mim. Então a gente tem muito disso, de um tá mostrando pro outro coisas que a gente quebra ciclos e a gente tá evoluindo junto. E isso é graças a, primeiro, o amor que você tem que ter e ao diálogo. E eu atribuo isso aí um pouco também à minha psicóloga, porque assim, eu aprendi muito com a Neide. Muito a você analisar a situação, a você se questionar, a você ter frieza, a você pensar, a você falar. Tem casal que fecha a cara um pro outro, aí dá um ano, tá todo mundo brigado, ninguém sabe por que o outro já até esqueceu. Então lá em casa, assim, isso é proibido. Se eu não gostei de uma coisa, chega, meu bem, eu tô chateado por causa disso. E ela, eu chego em casa, eu olho a carinha dela, o que tá acontecendo, que eu já conheço você. Ela, amor, eu tô chateada por causa disso, então vem cá, vamos sentar, vamos conversar e vamos se alinhar. E tá dando certo. Tem um autor que ele fala que a principal refeição do dia não é o café, não é o almoço e não é a janta, é o diálogo. E eu concordo, tem que ter. Se alimente do bom diálogo, né? O bom diálogo é que constrói e é o que também destrói, e aí a escolha é nossa. E às vezes tem uma frase que diz que é preciso construir, destruir,
para reconstruir. O que não soma, destrói. Mas tem a hombridade de reconstruir e saber que você errou ali. Sim. Sabe? Então isso é importante pra caramba. Pode falar. Eu acho isso interessante. A gente vai acabar falando só sobre família aqui. Inclusive, Pra você ter ideia, estamos uma hora batendo um papo aqui, nem parece, né? já? Ó, inclusive, uma coisa que eu converso com ela é exatamente sobre isso. Eu sou um cara, ô Wilson, que eu não... Eu reconheço meus erros. Eu já errei muito. Eu não me escondo. Eu não me falo que eu sou perfeito, que eu sou certo em nada. Entendeu? Só que eu tô na minha busca para melhorar. E eu tô na minha busca para fazer o que é certo. Entendeu? Então, assim, a gente sempre tem conversado muito e a gente sempre tem tentado fazer melhor. Tem uma coisa que a minha psicóloga me falou há muito tempo, a Neide, que você falou aí sobre o café da manhã, né? O primeiro café da manhã ser o diálogo, né? Tem uma coisa também muito importante que é os pensamentos. Uma coisa que a Neide falou para mim há muitos anos me ajudou muito. Ela falou para mim assim, você tem 2 lobos dentro de você. Um lobo bom e um lobo mau. Só que só dá para alimentar um. Quando você alimenta um, ele fica forte e o outro enfraquece. E vice-versa. Ela falou, toda vez que você pega os seus pensamentos ruins e você começa a dar alimenta aquilo, você está fortalecendo aquele lobo mau. Então ele vai ficando forte. Ele vai ficando forte e aquele bom vai enfraquecendo. Então você começa a ser dominado pelas coisas ruins, pelos pensamentos ruins, atitudes ruins e por aí vai. E quando você começa a tirar aquele alimento daquele lobo e começa a alimentar o outro com pensamentos bons, com coisas positivas, você começa a fortalecer aquilo e aquela maldade sua ali, ela vai diminuindo. E é uma das lutas que a gente tem no dia a dia. Diário, né? E é o que vai construindo um caráter, entendeu? Falar em construir, gente, eu queria falar para você que a Implemac está com uma baita promoção. Para você que está construindo, para você que está reformando, para você do agro, olha, tem tecnologia de ponta. Precisou de equipamentos com alta tecnologia, com alta performance? Tem na Implemac. 53 anos contribuindo com o desenvolvimento de Rondônia, da indústria, do comércio e com cada sonho que fomenta essa terra. Então, na hora de investir no seu empreendimento, oficinas, borracharias, lava-jatos, tudo você encontra na Implemac e o menor preço na hora de fazer a sua aquisição. Implemac, há 53 anos servindo você com excelência. Estou aqui com o Elvis, nós já falamos de tudo para vocês aqui. Olha, gente, o tempo já passou, tá? E tem um fato que aconteceu na sua vida que eu queria que você compartilhasse também com a gente. Antes da gente falar um pouco mais do seu trabalho, você acompanhou um parto, ou aliás, você realizou esse parto aqui em Paraná, Foi, né? cara. Como é que foi? Cara, foi uma coisa inusitada. Na verdade, eu fiz um parto. Era uma usuária de entorpecente? Como é que Era uma usuária, cara. Eu fiquei tatuando até tarde e na hora de ir embora eu fui a pé pro Primavera. E descendo ali próximo ao sinal, tem um sinal ali que entra no Primavera ali com Aracaju. Descendo o sinal, uma mulher, uma usuária falou assim, moço, me ajuda. Eu achei que ela tava pedindo dinheiro, até tentei ignorar assim, continuei andando. É uma rua escura ali à noite, muito usuário ali, né? E ela, moço, me ajuda, meu filho vai nascer. O meu filho tá nascendo, uma coisa assim. Que eu olhei pro outro lado da rua, eu vi as pernas dela brilhando, tipo uma água descendo. Aí eu falei, nossa, estourou a bolsa. Aí foi só tempo de eu correr, soltei uma garrafinha que eu tava na mão, um trem que eu tava na mão. Aí já peguei na mão dela, deitei ela no chão e eu, calma, e ela resmungando ali que tava doendo alguma coisa. E eu, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Aí eu levantei o vestido dela, né? Aí eu já vi a cabecinha da neném começou a sair. Aí eu Caramba. Só coloquei a mão e bora, faz força. E a neném foi saindo na minha mão. Aí eu puxei a neném, puxei o cordão umbilical assim, coloquei na barriga dela. Aí na época eu tava com um camisetão. Eu consegui tirar só com a mão. Tirei o camisetão, enrolei a criança, era uma menina. Enrolei na camiseta. E aí minha mente ficou assim em choque, né, cara? E eu, meu Deus, e agora? Comecei a pedir ajuda, pessoal. Ei, alguém me ajuda aqui, pelo amor de Deus, ajuda. O pessoal passava lá na rua, aí viu uma usuária deitada no chão, aquele monte de sangue ali, e eu ali sem camisa, todo tatuado, agachado, ninguém parava, cara. Teve cara, o julgamento social é terrível, teve né? cara que parou de moto, assim, 2 assim, olhou e eu, cara, me ajuda, liga pro bombeiro, liga pra alguém. O cara só olhou e esticou.
Aí eu dei aquela tranquilizada, lembrei que tinha um celular. Aí peguei o celular, liguei pra polícia, liguei pro corpo de bombeiro. Aí demorou um pouquinho, 2 viaturas da polícia foi lá, aí demorou um pouco, o bombeiro chegou e eu com a neném no colo. Caramba, cara. Foi muito louco, assim. Ó. E o desespero? Não dá tempo, cara, não dá tempo. Eu assim, tem uma virtude que eu tenho, que eu acho que é uma vantagem. A paciência? Eu consigo me sair muito bem sob pressão. Eu consigo agir. Se acontecer uma situação assim de extrema pressão, eu consigo respirar e agir. E eu tenho isso desde pequeno. Então, assim, na hora que aconteceu, eu só fiquei, né, bocejando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? Mas assim, já fazendo. Aí nunca vi um parto nem dos meus filhos, cara. Entendeu? E não tinha luva, não tinha nada. No outro dia eu tive que ir no CESP, tomar um monte de injeção, porque vai que a usuária tinha alguma doença e tal. Na hora não dá pra você pensar nada. Só mete a mão. O pessoal comentava, né? Deu muito comentário isso aí. Cara, eu não fazia. Eu falei, eu vou fazer o quê? A mulher tava entrando em trabalho de parto numa rua cheia de bloquete. Não teve escolha, né, cara? Numa rua escura, cara. Ela ia ganhar aquele neném no meio da rua. Entendeu? Caramba. Então não tinha o que fazer. Eu fui ali e agi. E graças a Deus você estava no local certo, na hora certa, né? Cara, e assim, como que as coisas acontecem, assim? Porque eu não quis ir de carro pra casa, porque tava tarde. O cara que tatuou comigo, ele veio comigo até na BR, que a namorada dele ficou com a moto, ela foi lá pro seu Alvino, pro lanche, e ele, não, vamos passar ali, rapidinho e tal. Por um momento eu pensei em ir lá no lanche. Então eu falei, cara, não, já tá tarde, vou pra casa. Então assim, coincidiu demais. Foi coisa assim, 2, 3 minutos de diferença, a mulher teria tido o parto no meio da rua. Entendeu? Rapaz do céu. Vocês... Rapaz, tem que escrever um livro, tá? Cara, eu tenho vontade. Até um livro um pouco de suas histórias. Eu não escrevi livro porque eu falei assim, eu não sou um cara conhecido, mano. Eu vou escrever livro, ninguém vai ler isso aí, mas... Você ser conhecido não, cara. Uma situação que aconteceu comigo, viu? Se eu falo assim, que eu tenho esse lance de conseguir agir em momento de nervosismo. Eu era criança, cara, tinha uns 8 anos, mais ou menos. Aí nós fomos na casa do nosso padrinho. Aí estava eu, minhas 2 irmãs e a filha dele. Nós estávamos umas 4 ou 5 crianças ali. E ele saiu, não lembro na época, o que ele foi fazer, se ele foi buscar a madrinha em algum lugar. Só sei que ele saiu e deixou a gente sozinho de noite. Aí eu tô lá mexendo com alguma coisa, as minhas irmãs vieram correndo, e elas todas pequenas. A mais nova tinha uns 7 anos por aí, 6 anos, e a outra era menorzinha ainda. Aí chegou assim, Elvis, tem um homem lá no portão chamando. Aí eu cheguei na janela, tinha um cara, eu lembro do olhar do cara, que ele tinha um olhão esbugalado. Olhar sério assim, falou assim, cadê seu pai? Tá aí? Wilson, a gente tava sozinho. Só criança. Entendeu? Eu tinha uns 8, 9 anos. Mas assim, foi aquele start, assim, eu olhei assim pra cara dele assim, eu falei assim, tá, meu pai tá fazendo comida. Aí ele, chama ele aí pra mim. Aí eu falei, calma aí que eu vou chamar ele. Eu fui lá, e o meu senso de proteção, não sei se devido já ao que eu passava com meu pai em casa e tal, né? Eu chamei minhas irmãs tudo, falei assim, entra no quarto, todo mundo tranca a porta, só sai daí se eu chamar. Não sai daí, tranca por dentro. Coloquei elas tudinho lá trancado no quarto, fui na cozinha, fechei a porta, fechei a casa toda, fechei a porta da sala e fui na janela e falei assim, meu pai falou pra você esperar aí, que ele tá com a panela no fogo. Aí o cara olhou assim, você tem certeza que tem alguém aí? Vocês não estão sozinhos? Aí eu, da janela assim, eu falei, pai, o homem quer que você venha aqui, ele tá te chamando aqui. Aí eu esperei um pouquinho e ele falou assim, meu pai falou, se você quiser, você espera, que ele tá com panela no fogo, ele não vai vir aqui agora não, pra você esperar aí. E eu tentando enrolar, torcendo pro padrinho chegar, o tio Expedito. Aí demorou um pouco, o cara sumiu, cheguei lá, o cara sumiu. Mas eu falei pras meninas não sair do quarto. Aí demorou um pouco, o tio Expedito chegou. Aí nós foi contar a história pra ele. Aí ele foi, olhou o quintal todinho, não era nada. Naquela mesma semana, o cara apareceu no plantão de polícia, que a polícia tinha prendido esse cara. E eu vi a imagem do cara, eu reconheci ele. Cara. Então, assim, é Deus, né, cara? E a mentalidade ali de agir. Então, foi uma coisa de louco. Eu tenho essa marca. Eu fiz um parto no meio da rua de uma usuária. Rapaz, Deus tem projeto na sua vida. Já você fala, eu quero falar da Marília Nutri Nutrição Animal, presente em Rondônia, Acre e Roraima, noroeste do Amazonas, noroeste do Mato Grosso e sul do Amazonas. Ração, gente, para peixes, para pet, para equinos, bovinos, suínos, tudo com, gente, um alto poder nutritivo para você aumentar a sua rentabilidade,
aumentar a produtividade, isso mesmo, engordar o seu rebanho. Você que tem pet, tem ração para os seus pets. Você que investe em seu rebanho, seja de bois, equinos, suínos, olha, tem tudo que você precisa com a qualidade que você deseja na Marília Nutrição Animal. No campo, não existe espaço para a sorte. Existe planejamento, manejo, muito trabalho e a escolha certa. A Marília Nutri é referência em nutrição animal, oferecendo nutrição de alta performance para bovinos em todas as fases e desafios do ano, além de equinos, peixes, aves, suínos, ovinos e pet. Marília Nutri, o norte verdadeiro da pecuária. Marília Nutrição Animal, norte verdadeiro da pecuária, gente. Olha, quando se fala em ração de excelência, você encontra na Marília Nutrição Animal. Olha, eu quero dar um recadinho para você. Vai acontecer aqui em Paraná mais uma Jipa City, tá? Uma corrida com muitos atletas profissionais e amadores. E você pode se inscrever nessa corrida. Eu vou sortear aqui no Fala de Paraná, o Caju. Fui longe agora, hein? Eita, Lelê. Que Fala de Paraná, gente? Verbalize. Vou sortear no Verbalize inscrições para você participar dessa corrida, tá? Eu vou trazer mais detalhes no próximo programa, então fique atento aí. Tem aí essa baita promoção para você correr. Se eu não me engano, vai até 10K. E eu vou sortear 5 inscrições para vocês. Vou sortear também, olha, 6 almoços no restaurante Boi Bom e pizza para você que está acompanhando o nosso Verbalista. Tudo isso para você participar sempre com a gente aqui, tá sintonizadinho. O Elvis, que é o meu convidado de hoje, está contando muitas coisas boas. Eu acho que vai ter até um pedido de bis aí, Elvis, porque olha, rapaz, tem muito assunto, tem muita coisa para compartilhar. Falamos um pouco dos seus empreendimentos, mas a gente entrou em tantas searas e são coisas que realmente falam do seu trabalho, falam de você, falam da família, né? Fala de traumas que você conseguiu transcendê-los e hoje está aí, esse cara aí, né, vivendo essa nova experiência num relacionamento com a esposa abençoadíssima que te elogia demais. Tá bom demais, então você está muito bem servido na vida. Graças a Deus. Ô Vils, hoje, graças a Deus, eu tenho uma barbearia, eu sou tatuador, a gente tem uma equipe. Eu ia te falar como é que surgiu. Você teve uma experiência morando fora também, na Inglaterra, né? Não, eu não cheguei a morar. Não? Eu fui só a passeio e eu tenho alguns familiares ali na Espanha e Portugal. E eu fui na Inglaterra só para tatuar mesmo. Você aprendeu a tatuar lá ou já tatuava aqui? Já tatuava aqui. Eu aprendi aqui mesmo, em Paraná. Essa precisão da tatuagem? É técnica, cara. É técnica e prática, né? Eu tô vendo algumas tatuagens no seu corpo. Rapaz, eu sou cagão com o negócio de agulha. Não dói isso tudo, não. Cara, se o cara for fazer um procedimento, dar uma injeção, se ele fazer isso, eu já começo a chorar, cara. Cara, eu vou falar pra você, eu morro de medo de agulha. Eu sempre, às vezes eu vou ali naquela passarela lá e tem a saiô, assim, já precisei tomar umas agulhas e eles dão risada de mim, que se eu ver uma agulha, eu chego lá, assim, eu vou tomar um medicamento, alguma coisa, eu comprar alguma coisa, eu vejo assim a agulha e ela já dá risada. Tá olhando a agulha e a mão tá suando. Porque eu tenho fobia de agulha. Só que eu mesmo já tatuei em mim, já fiz tatuagem em mim. Tem uma perna que eu fiz uma tatuagem enorme. E pra tatuagem já é tranquilo. Qual foi a maior tatuagem que você fez e quanto tempo durou e a menor? Nossa, cara. Eu já fechei. Quando eu tava na Inglaterra, eu fechei 2 braços de um cara num dia só. Passei o dia inteiro tatuando. O cara fez um braço todinho, depois fez o outro todinho. Caramba. Agora, menor tatuagem, direto tem. Às vezes a pessoa quer fazer uma tipagem sanguínea, um A positivo, um A negativo. Quer fazer só um coração, ou alguma coisinha assim. Acho que são as tatuagens pequenininhas. Desenhar rosto de pessoas. Uhum. Né? Eu vi umas tatuagens de umas pessoas que tava com a foto lá desenhando, falei, tá pega, não saiu certo. O negócio foi ali. É mais delicado? É mais complicado? Ou é técnica mesmo? Cara, isso aí tem um conjunto de fatores. Tem foto. Hoje em dia você pega o Instagram da pessoa, tem uma foto, você vê a pessoa pessoalmente, é outra pessoa. O que acontece? Às vezes a pessoa pega uma foto, já aconteceu, eu já fiz um rosto, e a pessoa olhar, não, isso aí não é fulano. Aí, não, mas peraí, a referência é essa foto aqui.
Aí a pessoa olha, não, é igual da foto, mas não parece a pessoa. Então, assim, você tem que escolher uma foto que represente bem aquela pessoa, que tenha um contraste bem e tudo mais. E tem também a questão de gente que não sabe. O cara tá começando a tatuar, não sabe, e arrisca fazer um rosto ali e vai sair daí. E quando a pessoa escreve o nome do namorado ou do marido nas costas, depois separa, como é que faz? Apaga, outra faz tatuagem? Faz outra por cima, ou já nem faz. É porque, assim, eu tenho o nome da minha mulher aqui, ó. Cadê? Dá pra mostrar? Rapaz, esse é um cara apaixonado. Eliane, ó. Pode dizer que o maridão tá marcado. Aí isso é prova de amor, cara. Rapaz, eu tenho orgulho de você, tá? Olha. Mas sabe o que é o negócio, Vils? Que eu falo pra você. É amor pra vida toda, né, cara? Eu tenho umas tatuagens aqui. Assim, não é bom nem ficar muito mostrando, não. Tem gente que olha minhas tatuagens, vocês não precisam ficar com medo de mim, não, gente. Eu sou um pai de família, um homem trabalhador. Fiz uns negócios aí na minha juventude passado, aí, passado. Mas a gente procura mais no seu passado. Cara, eu tenho uma tatuagem de um palhacinho aqui, eu tenho uma tatuagem de uma arma, eu tenho uma tatuagem de uns negócios, que é coisa que hoje eu não faria, mas eu fiz. Por que eu não vou ter o nome da mulher da minha vida aqui em mim, tatuado? Fala de novo, porque sua mulher tá ali, rapaz, olha... Você ganhou a noite já. Estratégia, né? Marketing pura. Cara, eu fico orgulhoso de você, cara. Assim, você não tem medo de reverberar o amor que você tem pela tua esposa. Não. A vida, uma coisa que eu entendo, Wilson, assim, a gente só tem uma vida, cara. É verdade. Só tem uma chance aqui e passa rápido. Eu assim, às vezes eu fico pensando, cara, ontem eu tinha 10 anos, tava correndo na rua, passou um pouquinho, eu tô aqui, meu filho já tá quase do meu tamanho, daqui uns dias eu tenho Você não é muito alto também não, né, Elvis? Não é muito difícil você ficar do meu tamanho, né? Só que o que eu não tenho de altura, eu compenso na força. Rapaz, falou que luta jiu-jitsu, fazer o quê? Eu não sou nem besta de querer brigar com você, sou seu amigo. Não, mas ainda bem. Mas eu sou um dos mais fraquinhos lá do grupo, é eu. Mas assim, eu me garanto aí. Eu acho que o camarada soa pra conseguir brincar comigo, tem que soar um pouquinho. Pelo menos soa. Eu não quero nem brincar, Eliane. Você não joga beach tênis não, né? Não, cara, não. Beach tênis, eu não tenho muita paixão assim por esporte assim, mas... Fora o jiu-jitsu, só... Olha, eu treinei um tempo Muay Thai. Na minha adolescência ali, só eu gostava briga, de jogar né, capoeira. Eu tenho muita paixão, assim, por luta, assim, eu gosto, assim, de... Eu fiz com Kung Fu até a faixa laranja. É legal. Até a faixa laranja. No dia que eu fui mudar de faixa, colocaram um japonesinho pra lutar comigo, menor que eu. Aí eu falei, já sei quem vai lutar comigo. Era lá no Vera Cruz, a mudança de faixa. Chamei todas as meninas pra ir me ver lutando. Eu fui no orgulho e tal. A única coisa que eu escutei foi o japonesinho gritar e eu acordar no camarim com a sacola de gelo na cara. Eu não sei nem que hora que ele acertou a pesada na minha cara, você acredita? Ô, louco, cara. Tô falando pra você, só foi um e aí apaguei. Eu lembro que falaram pra mim que a pesada pegou entre a minha cara e o queixo aqui. Acordei no camarim do Vera com a sacolona de gelo. Viu? O bom é que você ficou famoso pras meninas. Todo mundo sabia quem era o Wilson agora. Né? Não, o Wilson da pesada. Ô Wilson, mas eu vou falar um negócio pra você, cara. O jiu-jitsu é muito gostoso. É muito bom. E uma coisa que eu acho mais sensacional no jiu-jitsu é que quando você começa a treinar, você descobre que você não vale de nada. Eu assim, pela minha força, por já ter treinado alguma coisa antes, eu pensava, tava na rua, falei assim, rapaz, se o camarada achar ruim, eu vou cobrir esse camarada no braço. Cheguei no jiu-jitsu, cara, moleque de 14 anos, te joga você pra um lado pro outro, te finaliza, e você parece uma criança na mão desses caras. É uma arte, assim, espetacular. Eu acho que eu recebi um... É mestre de jiu-jitsu que fala? É o mestre. Ele até... O nosso mestre lá é o Joaquim, nosso sensei. Um carequinha barbudo. Eu entrevistei ele aqui, fiz um podcast com ele. Eu acredito que sim, eu acho que o Joaquim já veio aqui com você já. A gente, até esses dias, os meninos lá da barbearia estavam fazendo bullying com ele lá na barbearia. Eu postei um Reels esses dias, eu falei, cara, vocês têm coragem demais. Sacanagem, né? Assim, igual você falou, Wilson, eu não tenho... Hoje, eu só quero viver a minha vida. Eu quero tentar fazer algo útil do meu tempo, da minha vida. Eu não tenho medo de falar se eu amo, se eu gosto, se eu não gosto, entendeu? Eu quero viver o meu agora, o meu presente. Não de maneira inconsequente, né? Mas tá feliz da forma que eu tô vivendo. Eu já conquistei muita coisa na minha vida, conquistei a minha empresa, que
Eu vim de uma situação que eu trabalhava no serviço braçal, ganhando uma miséria, passei muita vontade na vida de ter coisas, de comer coisas, entendeu? Sabe que você abrir a geladeira. Cara, eu vim saber o que é comer numa pizzaria depois de maior de idade, entendeu? Então, assim... Nós somos dessa safra. Então, assim, eu sou muito feliz, assim, pelo que eu já conquistei. E, assim, o único objetivo ainda de vida que eu tenho é de ser útil. Uma vez um filósofo, um cliente, o cara é advogado, filósofo, e a gente começou a entrar num assunto, e ele falou para mim, assim, que o sentido da vida do homem é a utilidade. A natureza, ela se encarrega em destruir tudo que é inútil. O ser humano e os animais, conforme vai passando o tempo, tudo que é inútil vai acabando. A genética nossa vai sendo mudada conforme a utilidade. Ele falou, a partir do momento que você não é mais útil, você não serve para nada ali. Então, assim, se eu não puder ser útil e proporcionar para pessoas coisas que eu não tive, aí a minha vida não tem sentido. Então, além de ser pai, além de ser esposo, além de ser um empreendedor, o meu sonho é ser útil. E a gente tem umas ações sociais que a gente faz, tem a galera do abrigo que a gente corta cabelo, alguns usuários também, a gente cortar cabelo da galera de centro de recuperação e tal, e a gente tem uns projetos aí. E a ideia é... marcar um outro programa contigo, meu Aí vai ser um prazer voltar aqui para trocar ideia com você, né? Para resenhar, tirar sarro. A gente podia fazer a parte 2 lá no meu podcast, cara. Pode ser. Para quem não sabe aí, ó, quem tá acompanhando o Wilson aí, a gente tem um podcast com Elvis. Novo, a gente começou agora. Completo, né, cara? Tatuador, profissional da barbearia, apresentador. A gente faz um pouquinho de cada. Rapaz, você pode ser coach também, tá? Você tem um conhecimento vasto aí. A gente tenta, viu? E eu vou falar um negócio pra você. Agora tem uma empresária forte ali. Pelo menos assim, a galera que passou ali pela gente, pelo menos eu digo assim, quem fez curso comigo hoje, tão bem, né? Ser desenrolar, falar pra cá. Tem que ser, cara, a gente tem que ser desenrolado. O homem, ele nasceu pra isso, pra ser provedor, pra ser resolver problema, né? A gente tá aqui pra isso. E assim, Vils, o único sonho que eu ainda tenho, que eu não realizei ainda, que eu quero realizar, eu tenho muita vontade de trabalhar com ONG. Eu tenho vontade de pegar todas essas ideias que eu tenho, esses projetos que eu tenho e replicar isso aí. É muito gratificante quando você chega num bairro, quando você chega num lugar, numa ação social. Eu me vejo na minha infância, entendeu? E você poder fazer uma coisa por alguém que não fizeram por você. Ou você ser grato por alguém que te ajudou, você fazendo aquilo por outra pessoa também, entendeu? Cara, isso é nobre. Isso me toca, assim, é uma coisa que eu me... Você vai conseguir alcançar isso, rapaz. Se Deus quiser. Uma competência, uma força dentro de você, por tudo que foi forjado na sua vida, né? Você foi forjado na dor. Sim. E a dor, quando ela nos forja, ela nos maturece. A gente fica maturo em determinadas áreas. Talvez aquilo que é vulnerável para alguém passar, que ela não tem estrutura, você já passou. Já passou da fome, já passou da dor de perder o pai, da dor de presenciar coisas horríveis que não era notório na sua idade, você já viveu. Então Deus vem te forjando. E quando Deus vem forjando a gente na dor em determinadas fases da vida da gente, é igual o PlayStation. Deus está te levando a uma fase que você ainda não viu. Tem um texto, lembra de quando Deus falou a Jeremias? Levanta-te e desce a casa do oleiro. Só para parafrasear, ele estava tirando ele de um nível e levando ele a um nível mais alto. E é o que Deus está fazendo com você. E o que Deus falou para você lá atrás é o que ele vai concretizar na sua vida. Amém. Né? Mas independente, eu já não estou como era antigamente. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. O que Deus prometeu para você lá atrás, e eu falo isso com a maior convicção. Com a maior convicção, né? Deus vai fazer lá na frente. Deus já te forjou, Deus tinha que colocar a pessoa certa na sua vida para ser um somatório. E Ele já colocou. E uma coisa que eu vou falar para você, viu? Em cima disso que você está falando. Hoje eu tenho uma visão mais ampla do que é a obra de Deus. Porque assim, durante muito tempo eu sonhava, ou eu acreditava que a obra de Deus era eu estar num púlpito de uma igreja pregando para fiéis. Só que a obra de Deus, ela se estende a mais do que isso. Porque quando você vê os ensinamentos de Jesus, quando você vê ele dando o exemplo,
Ele foi ajudar quem? Quem precisava, eram os doentes, eram os Você quer ver o órfãos, maior eram as defeito da viúvas. igreja? Você falou na sua vivência. Quando você mais precisou, não estava com a mão estendida. Sim. É aí onde peca, rapaz, do social. A partir do momento que uma pessoa fala, ora pra mim que eu estou desempregado, o que ela está dizendo? Eu preciso de comida. Não precisa dizer mais nada. Não precisa, a pessoa está falando, ora por mim que eu estou desempregado. Já está dizendo, gente, eu preciso de algo para comer. Sabe? Então, quando eu falo que Deus forjou você, é porque Ele sabe onde Ele quer te levar. As suas experiências, eita, meu amigo, você vai colher fruto. Eu acredito que você eu vou... vai viver experiência que... E só para a gente fechar aqui, teve uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por esse cara, não vou nem falar nome aqui, porque não sei se essa pessoa é de boa, tá falando sobre a pessoa dela, né? Um familiar dessa pessoa chegou em mim e falou assim, ó, meu sobrinho tá numa situação assim, assim, assado. Se envolvendo com gente que não presta, o destino dele ali tá indo pro lado errado. E eu preciso dar um jeito na vida daquele menino, porque ele é um menino bom, mas não vejo futuro. E eu tô resumindo aqui o que a pessoa falou, para não falar muita coisa. E eu peguei esse rapaz, dei um curso para ele de barbeiro, e comecei a falar com ele, cara, é melhor você que tá ganhando aqui 3, 4 mil, 5 mil, não sei, numa barbearia, e você poder andar na rua sem entrar no mercado. Você tá aí sem preocupação, não tem ninguém querendo te matar, ou se você não tá preocupado porque a polícia vai te prender. Qual que é o futuro? Como que você quer que seus filhos te vejam lá na frente? E a gente foi desenrolando, foi conversando, foi trabalhando. E eu me sinto tão gratificante para mim ver hoje essa pessoa sendo um profissional, trabalhando por conta, dono do próprio negócio, e sendo uma pessoa de bem, entendeu? E eu sei que eu tenho um dedinho ali, entendeu? Tem um barbeiro, o Cássio, dono da barbearia ali do Primavera, a melhor barbearia do bairro Primavera é do Cássio. Ele me ligou um dia, pai, você tá onde? Eu falei, tô em casa. Ele, sai aí na frente aí que eu quero te mostrar um negócio. Saí lá, ele estacionou o carrinho, falou, acabei de buscar lá em Rolim de Moura, você é o primeiro que vai ver. Aí eu falei, pô, cara, parabéns, tá, não, eu vim aqui porque graças a você que eu tenho isso aqui. Eu falei, não, graças a você que trabalhou dia e de noite. Ele, não, você sabe do que eu tô falando. Se não fosse você vir trocar uma ideia comigo, me dar um curso, abrir minha cabeça, hoje tem a barbearia dele, tem um carrinho dele, tem a casa dele. Merece honra, então, eu penso assim, cara, não tem coisa mais gratificante que isso. E hoje, Wilson, Ji-Paraná é uma cidade tão carente, você entra ali para dentro daquele Primavera, do São Francisco, ali daquele Duque de Caxias, ali no fundo do JK, e outros bairros, você vê pessoas vivendo numa situação de miséria, entendeu? Criança que não tem uma mochila para ir para a escola, não tem um caderno, entendeu? E essa criança, eu passei por isso lá atrás. Quem que vai acolher essa criança? Será que vai ser a igreja ou vai ser a boca de fumo? Entendeu? E o social, ele muda a vida, cara. Ele muda a vida. Só que é difícil, o acesso, a condição. Mas assim, o pouquinho que a gente tem, o pouquinho que a gente consegue, a gente está tentando compartilhar. Mas com fé em Deus, assim, eu ainda quero vir aqui falar de novidade para você nesse sentido. Ou você vem aqui, eu vou lá. Fechou. Vamos ter que fazer. É sempre um prazer trocar essa resenha maravilhosa. Vamos fazer a parte 2 lá no podcast. A parte 2 vai ser no Elvis seu lá. podcast. Fechou. Tá? Olha, gente, eu sou cliente do Elvis, tá? E você que ainda não conhece a barbearia, eu convido você a conhecer a estrutura formidável. Não vou nem falar do atendimento que é personalizado e dos profissionais que são os melhores de Rondônia nesse espaço que espera por você com todo carinho. Você pode agendar o seu atendimento. Olha que coisa maravilhosa. Sim. Né? E olha, os profissionais que estão lá é tudo nível de excelência. Porque o rapaz é exigente. Pessoal, segue a gente aí no Instagram, Elvis Barbearia, Elvis Tatu e podcast com Elvis. A barbearia tá de portas abertas, fica ali na Manuel Franco, entre a T2 e a T3, próximo ali ao Colégio Militar. Wilson, a gente vai estar sorteando uma pop ali para os nossos clientes ali. Então você indo lá cortar seu cabelo, você consumindo na barbearia, você pode ganhar um cupom para concorrer a essa moto 0 km. A gente tem planos lá. Hoje, Wilson, nossa barbearia com R$ 69,90. A partir de R$ 69,90 você pode manter o seu cabelo alinhado o mês inteiro. É uma bagatela. Você conhece a estrutura da nossa barbearia, você sabe. E o preço? Esse é o preço que acessível. Eles pagam de um corte em um Exatamente. salão. E aí você vai lá, aproveita esse pacote especial. Gente, perde tempo não, corre pra lá, pelo amor de Deus. Eu já fui, continuei indo e vou voltar novamente, tá? Elvis, obrigado. Prazer recebê-lo aqui no Verbalize. Prazer foi tudo E a mesmo, próxima cara. entrevista vai ser contigo. Fechou. Lá no seu podcast. Tamo junto. Tá agendado, hein, pessoal?
Gente, beijão, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado a tua esposa que está aqui com a gente e a todos que nos acompanharam e até a próxima segunda. Beijo, gente. Tchau, tchau.